Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, está chegando cada vez mais perto o dia em que nós vamos decidir por qual estrada vamos andar. Nós, que estamos despertos, acreditamos que todas as estradas hoje abertas pelo próprio sistema, ou seja, opções para que nós façamos as nossas escolhas, supostamente, elas levam ao mesmo destino. Porém, seria absurdo e até ridículo dizer que os caminhos são iguais. Os caminhos não são iguais. Assim como acontece quando você viaja para algum lugar distante, onde existem várias rotas possíveis, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Às vezes o caminho mais longe, o que demora mais para chegar, que é exatamente essa opção que nós temos diante de nós, nem sempre a que demora mais é a pior. Muitas vezes ela é o caminho mais seguro, tem paisagem melhor para você desfrutar, além de um asfalto melhor também. Em contrapartida, existem outros caminhos que a distância é curta, mas a velocidade que você vai andar vai ser muito menor, é cheia de buracos e há o perigo de ser assaltado. Então, meus irmãos, parecido com isso, todos nós hoje teremos que fazer a nossa escolha. Um mal muito maior que já está implementado nos nossos irmãos que moram vizinho do nosso país. Tem todos os detalhes de como isso aconteceu, basta a pessoa querer ver. O Lula não só contribuiu para que essa situação acontecesse por lá, como está querendo implementar a mesma coisa aqui. Eu sei que falando assim parece uma teoria da conspiração ou algo sem provas. Ora, fala a verdade, Davi. Mostra como é que o Lula fez isso. Bom, no vídeo que nós vamos ver juntos aqui, vai ficar claro que o Lula não só financiou esses regimes, como causou enorme prejuízo para o nosso país. E quando questionado pelo Ratinho sobre essa questão, ele não só manipula, mente, como ainda deixa claro que não se arrependeu e pretende continuar na mesma passada caso seja eleito. Diferente da época que ele estava, onde a situação estava melhor, não tinha treta entre países. Se ele implementar isso que ele está dizendo, estou nem falando de mensalão, de todos esses esquemas de corrupção. Eu estou falando só essa forma que ele quer governar, já vai fazer esse país aqui quebrar, meu irmão. E não é brincadeira. Preste muita atenção porque o vídeo que você vai ver agora vai desmascarar de vez o molusco. Vamos ver juntos. Quando o candidato fala e mostra, né, na televisão, que tem muita gente... Quando o candidato fala e mostra, né, na televisão, que tem muita gente passando fome, que tem muito coitadinho, que vai pegar o dinheiro que é brasileiro e que vai dar dinheiro para fora. Então por que não dá para o coitadinho? O BNDES no seu tempo financiou obras em países como Bolívia, Nicarágua e outros países, Venezuela, Cuba. Se você voltar a ser presidente, vai continuar isso? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Você que é uma pessoa influente, e você que é uma pessoa que tem um público, que é um público que eu conheço bem. Sim. Que é o meu meio ambiente. Sim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você está financiando uma obra lá fora, você está financiando a tua engenharia, você está exportando a tua engenharia. Você vai fazer, por exemplo, quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiro, quando o BNDES empresta dinheiro, a empresa ela é obrigada a contratar uma empresa brasileira. Segundo, os componentes são comprados do Brasil. Então, na verdade, o que você está fazendo é exportando, além de você receber o seu dinheiro de volta, o mundo inteiro. Como é que você acha? Como é que você acha que o Brasil se desenvolveu? Você sabe quanto dinheiro os americanos colocaram aqui no começo do século passado? A Inglaterra, o Canadá. Países não pagaram. Não pagaram. Veja, todo mundo paga. Todo mundo paga. Você pode ter dificuldade aqui ou ali, mas você paga. O país de Chávez e Maduro anunciou que não tem como pagar uma dívida de 5 bilhões de dólares com o Brasil. Não entrou na conta o $1 bilhão da refinaria previsto no contrato que a Venezuela rompeu sem explicações. A Petrobras bancou sozinha a refinaria mais cara e mais inútil do mundo. Graças à ideia de jerico de Lula, o superávit cresceu e o calote também. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total do calote surpreende.
são 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de financiamentos do BNDES, 1,2% ao ano. Cuba, dos irmãos Castro, recentemente tomada por protestos contra o governo comunista, recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais. A ilha teve o maior prazo para pagamento da dívida, 25 anos. Ao todo, os 2 países têm 55 prestações atrasadas da dívida. Cuba tem 13 parcelas em aberto, já a Venezuela, 42. Para não ficar numa situação ainda mais complicada, o BNDES acionou um mecanismo de ressarcimento desses valores. É o Fundo de Garantia à Exportação, uma espécie de seguro contra quem deve e não paga. O banco, no caso o BNDES, não sofreu o calote, mas o Brasil sofreu. E esse valor foi muito superior a qualquer nível razoável de estímulo. Já esse economista diz que podem não existir problemas jurídicos no empréstimo, mas os 2 países foram privilegiados porque tinham proximidade política com o Brasil na época e que não teriam, em qualquer parte do mundo, as garantias dadas pelo BNDES. Boa parte dos financiamentos não foi pago e não será pago. Isso sinaliza que esses países não tiveram uma análise creditícia adequada e que, portanto, outros critérios que não financeiros muito provavelmente interferiram na aprovação dessas operações. Essa economista calcula como a enorme quantia poderia ter sido usada para o benefício do povo brasileiro. Se utilizássemos esse dinheiro para a construção de hospitais aqui no Brasil, a gente conseguiria construir, por exemplo, 853 hospitais. O BNDES foi procurado, mas não quis gravar entrevista. O Partido dos Trabalhadores não respondeu ao contato da nossa produção. Bom, como a gente sempre diz, contra fatos não há argumentos, meus irmãos. A mentira ela tem perna curta. Por mais que ela corra com aquelas perninhas curtas, uma hora a gente alcança. O Lula mandou muito dinheiro para esses regimes comunistas e nós ficamos no prejuízo. Assim como todo banco, o BNDES é um banco. E quando o banco tem prejuízo, ele passa esse prejuízo para os seus clientes. O Estado paga por isso. E o BNDES não é diferente. Cada real que nós deveríamos ter recebido de Cuba, Venezuela e etc., todo cidadão brasileiro trabalhador teve que repor esse dinheiro. Ele volta em forma de juro, ele volta em forma de inflação. E é por isso mesmo que a gente diz aqui, sem medo de errar, que não é justo colocar toda a culpa dos preços altos dos produtos na conta do Bolsonaro. Tudo que nós passamos agora é uma herança do PT. Uma herança maldita, digna de filme de terror. Mas isso está acabando. E é preciso entender, meus irmãos, para que a coisa piore muito mais do que já está previsto globalmente. Basta você ver aí o tempo todo os economistas globais falando: olha, o mundo todo está entrando em colapso, etc, etc. Fora isso, meus irmãos, se colocasse o PT aqui, o estado de caos e de miséria do nosso país vai acontecer brevemente. Coisas que deveriam demorar pelo menos 10, 20 anos para acontecer, numa administração Lula, um cara cheio de ódio, que passou os últimos anos só pensando em como neutralizar a força que o prendeu, a força que despertou as pessoas em relação ao PT. Como era dito no seriado Chaves, pelo seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E esse ditado se aplica bem, meus irmãos, mas o Lula não quer saber. Qualquer um que vê o discurso dele, até a forma como ele fala, a expressão facial, percebe que o que o homem tem no coração é muito ódio, muito desejo de vingança. Se a gente olhar os apoiadores dele, a mesma coisa se percebe. No Anitta, nessa turma da lacração que não vê nada demais em tirar o emprego, caçar, desmoralizar uma pessoa simplesmente porque não concorda com uma ideia que eles têm. Mesmo com o governo Bolsonaro, nós vimos isso ao longo desses anos. As pessoas serem canceladas por organizações, inclusive internacionais, como o Slap Giants, né? Que não pensem duas vezes em caçar as pessoas, mesmo isso sendo crime na nossa Constituição.
Você não pode fazer perseguição. Se você tem alguma coisa contra a pessoa, se ela te ofendeu, você a processa e espera o devido processo legal. Mas você não pode, mesmo que a pessoa te deva dinheiro, você não pode fazer vergonha a ela no seu trabalho, você não pode causar constrangimento a essa pessoa. Mas essa regra não vale para essa organização. Slap Giants, eles caçam, eles humilham e eles não sossegam enquanto eles não destroem a pessoa financeiramente e a imagem dela publicamente. São criminosos que agem à luz do dia e ninguém faz nada. E quem você acha que eles querem que vençam essa eleição? Então, meus irmãos, como alguns já têm dito, nunca foi tão fácil escolher. Votar no Bolsonaro hoje é uma questão de patriotismo, pois estaremos salvando a nossa nação de uma coisa bem pior, que está bem diante de nós, com seus tentáculos, os seus 9 tentáculos em nossa direção. Então passe esse vídeo adiante, mostre para mais algum, porque apenas assim, meus irmãos, nós podemos fazer a diferença. Eu vou ficando por aqui, a gente volta às 5 da tarde, 5h45, com mais um vídeo revelador para vocês, meus nobres e queridos irmãos. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!